Dr. Pedro Boareto, conosco aqui em nossos estúdios. E o doutor estava com saudade de você. Veio 2 quinta-feiras aqui e falou, cadê o Marquinhos? Muito obrigado pela consideração, doutor. Bom dia, Tony. Bom dia. Sumido e animado, Marquinhos, viu? Nunca vi o Marquinhos chegar 10 minutos antes de começar o programa. Chegou já com o carro, com som alto aqui na rádio. Begging you. Ah lá, tô falando que o homem tá animado, Tony? Esse som é fera. Vou tocar no Alô Raízes logo mais. Ele já tá querendo tocar na primeira página, você viu? E bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Doutor, o que vamos debater nessa quinta-feira? Tony, durante todo esse tempo, nós trouxemos aqui diversos temas envolvendo a questão da pandemia. Um dos pontos principais e mais afetados dentro do Poder Judiciário durante a pandemia foi as ações que envolvem as questões de pensão alimentícia, do famoso alimentos. Aqui no Brasil nós temos um hábito, e já ouvimos muito as pessoas falarem que se tem uma coisa que funciona e que realmente a pessoa vai presa é quem deve alimentos, né? O devedor de alimentos realmente acaba tendo aí uma punição muito severa com relação à questão da prisão. Durante a pandemia, até pela gravidade da situação, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele determinou que os magistrados suspendessem a prisão civil nos casos de dívida de pensão alimentícia. O que isso significa? O devedor de alimentos, ao invés de ser punido com a prisão, ele continuava sendo punido com a prisão, só que ao invés de ir para penitenciária ou para alguma cadeia pública, ele era colocado em prisão domiciliar. Ou seja, ficava dentro da sua própria residência, sem poder sair dali. Isso na verdade, foi uma forma de tentar evitar o contágio, já que nos casos da pensão, dívidas de pensão, a prisão ela é por tempo determinado. Então, para que evitar esse contágio, tanto a pessoa ingressar até os centros penitenciários, como sair em curtos espaços de tempo, para evitar a transmissão, o judiciário se posicionou dessa forma. Só que além disso, o judiciário também passou a cobrar um pouco mais desses devedores, inclusive penhorando benefícios, né, que foram concedidos durante a pandemia. Quem recebia qualquer tipo de benefício passou a ter esse benefício penhorado como uma forma de satisfação da dívida alimentar. Até porque, nesses casos, a gente sabe que o débito alimentar ele envolve diretamente crianças, né? A pensão alimentícia ela não é da mãe, é um direito dos filhos. E esse valor é devido aos filhos e deve ser utilizado aos filhos. Nós sabemos que em alguns casos isso não acontece, deveria acontecer, mas tem que ser realmente utilizados com os filhos. E como se trata de direito da criança, o Poder Judiciário se posicionou dessa forma. O que ocorre? Recentemente, o próprio CNJ determinou novamente que o Poder Judiciário reveja o posicionamento anterior e volte a determinar a prisão nos casos de dívida alimentícia. Ou seja, quem não paga a pensão alimentícia agora começa a ter determinação judicial de novamente ir para as penitenciárias. Doutor, uma pergunta. Neste caso, estava se evitando a prisão para a ida para a penitenciária por conta da Covid-19. Agora vai ocorrer alguma exigência da vacinação desse possível preso? Não. Agora, o que o CNJ determinou? Que o magistrado, que ele tenha a exata noção de que como está a situação local. Nós sabemos que no estado de São Paulo tivemos um considerável número de casos de Covid inicialmente, mas que hoje a situação é outra. Temos aí o avanço da vacinação. Então, com o avanço da vacinação e principalmente com a redução desses casos, os juízes podem determinar a volta dessas pessoas devedoras de pensão alimentícia para o sistema prisional. A questão meramente, eu não posso ser preso porque eu não fui vacinado. O direito, né, a ter acesso à vacina
tava para todo mundo aí, né? Hoje na vacinação já está praticamente que tem quase que vacina sobrando, né? Não tomou a vacina porque simplesmente não quis. Não é uma justificativa para não ser preso. Ah, não tomei a vacina, não vou ser preso. Não. O Poder Judiciário tem se posicionado que, independente disso, ele pode sim ir para a prisão. E relacionado à prisão, quando o indivíduo é determinada a prisão dele, você falou que é por tempo determinado, é isso? Existe algum tempo que ele tem que ficar lá, que ele possa ficar, né, e depois é liberado? Como que é? O que a legislação determina, Marquinhos, é um prazo de 1 a 3 meses. Né? Então o juiz pode, dependendo do caso, determinar de 1 até 3 meses de prisão para que a pessoa, devedor de alimentos, ela fique no sistema prisional com uma forma de tentar sanar essa dívida. Importante dizer que o fato dela ficar presa nesse período não acaba com a dívida. A dívida ainda existe, né? Ela vai continuar sofrendo aí as ações, sendo alvo de ações judiciais, mas agora tentando buscar bens, buscar alguma forma de satisfazer esse débito, essa dívida. E no caso, acredito que seria como se fosse um puxão de orelha aí da justiça, né, no indivíduo, para de repente ficar aí 1, 2, 3 meses preso, soltá-lo para que ele possa achar uma forma de poder, né, obter recursos para poder quitar a dívida, né? Exatamente, porque como nós mencionamos, Marquinhos, a pensão é o direito da criança. Então a punição é muito mais severa nesse caso, até como uma forma de demonstrar para aquele devedor de alimentos de que tem uma criança necessitando realmente de pensão alimentícia. Nós temos vários casos aí que pessoas às vezes até chegam a falar, não, mas eu vou ficar pouco tempo preso. Mas ninguém tem exata noção do que é estar preso, né? Mais do que isso, ninguém tem a exata noção, só quem vive isso, de necessitar de um pagamento de uma pensão alimentícia para sustentar uma criança. Duas situações terríveis, acreditamos. Né? Exatamente. E então fica bem claro que a prisão não isenta a dívida da pensão. Você vai ter que pagar de qualquer forma. De qualquer forma. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho nada no meu nome, eu não vou pagar. Essa dívida ela vai ficar eternamente. Não vai achando que isso aí vai prescrever. O que acontece, se tiver uma determinação judicial que tem que pagar, né, esse processo vai perdurar por anos, essa dívida só vai aumentar. Porque né? tem os juros e correções. Tem juros e correções. E pro resto da vida essa pessoa vai ter problema. Porque hoje, com essa questão da informatização do Poder Judiciário, existem formas aí, inclusive de todo ano, né, os advogados envolvidos na situação solicitarem buscas, né, de bens, bloqueio de contas. Cada vez mais o Poder Judiciário tem realizado ações no sentido de sanar esses débitos, como até chegaram a penhorar fundos de garantia, saldo de fundo de garantia. Estão tentando de toda forma aí satisfazer essas dívidas, principalmente buscando aí o bem-estar dessas crianças, que eu acho que é muito importante. Tudo bem, isso aí. Debatido sobre o tema pensão. Se tiver alguma dúvida, os ouvintes que se enquadrem nesse papo nosso, esperamos que não tenha ninguém nessa situação, porque realmente, como dissemos, é uma situação terrível, né, Tony Machado? Exato. Doutor, ainda falando sobre pensão, e no caso se a pessoa está trabalhando, o juiz ele pode decretar a prisão dela ou confiscar o pagamento? Tem alguma coisa? Nos casos de dívida, né, devidamente comprovado, das 3 últimas parcelas, mais as parcelas que se vincendas durante o processo, o Poder Judiciário, mesmo com a pessoa trabalhando, determina a prisão e ela permanece presa durante aquele período. Muito embora, nesses casos de emprego, Tony, o Judiciário também determina que seja realizado desconto em folha de pagamento desses valores devidos da pensão. Um ouvinte mandou aqui, doutor, ele gostaria de tirar uma dúvida. A mãe dele é doente e recebe pensão alimentícia do pai. Porém, o mesmo está há quase 3 anos sem pagar pensão alimentícia e foi pedido o rito de prisão e até agora nada. O que acontece no caso da mãe dele? Olha, é difícil a gente falar sem ter acesso ao processo em si.
Mas nesse caso, como existia a determinação do CNJ com relação à suspensão da prisão durante esse período da pandemia, provavelmente o que aconteceu no caso dele foi que ficou suspenso a prisão em virtude dessa situação da pandemia, mas que agora, com um novo pedido aí do próprio advogado, né, do caso, é importante ele procurar o advogado e conversar, advogada, e conversar com esse profissional para que ele realize um novo pedido, né, com essa determinação do CNJ, para que o juiz responsável pelo processo possa aí determinar a prisão, né, ou seja, paga em 3 dias sob pena de prisão. Essa é a realidade deste caso em si. Lembrando que a pensão alimentícia tem para vários tipos de casos. Temos para criança, para pessoas doentes, né, doutor? E no caso aqui, como a mãe dele também tem direito à pensão. Então temos várias possibilidades, esferas, né? Sim. E também vários tipos de processos, né? Porque a criança, você precisa estar trazendo aquele alimento. Uma pessoa idosa também que esteja acamada é um outro caso. Então cada caso é um caso. Isso. Muito embora, Tony, Marquinhos e ouvintes, a legislação ela não faz distinção com relação à pensão alimentícia. Pensão alimentícia é pensão alimentícia. Não pagou, prisão é uma forma de punição. Tá certo então, doutor. Maravilha? Um ótimo dia. Obrigado mais uma vez. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana. Até a próxima semana. Ninguém de férias na próxima semana, né? Não, ninguém de férias. Perfeito. Do nosso grupo aqui não. Tem um outro grupo agora que vai sair de férias. Perfeito. Um ótimo dia. Bom dia.